qual que é a vantagem do inversor de frequência, software start, em cima da partida estrela-triângulo? E às vezes, quando eu falo do custo, aí a gente calcula assim, mas para a partida estrela-triângulo são 3 contadores, não sei o quê. Para o soft starter é só o soft starter. Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio do podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E o tema do podcast de hoje, um tema técnico, é... A partida Estrela-Triângulo morreu? Eita. Vou fazer o funeral, né? Nossa, essa música é de 2020, né, meu? Muito. Nossa da senhora. Covid, da nossa. Pandemia. Nossa, deixa quieto. Meu Deus do céu. De onde que veio? Resgatou aqui agora. Mas é isso, a gente vai falar sobre a partida Estrela-Triângulo, porque a gente tem muito conteúdo sobre ela no YouTube, principalmente conteúdo Sim. mais antigo também. Aí tem muita gente que fala assim, Everton, mas você continua falando da partida Estrela-Triângulo. A partida Estrela-Triângulo morreu. Aí eu fico pensando... Tá obsoleta. Tal, e tudo mais. Aí vamos falar sobre isso hoje, né? Uhum. E aí, será que ela morreu? Boa pergunta. Pra começar, Everton, o que é a partida Estrela-Triângulo? Boa. A partida Estrela-Triângulo, na verdade, é uma partida de motores elétricos. Quando a gente olha para o motor elétrico trifásico, nós temos ali três métodos de partidas. A partida direta, que é quando eu pego e injeto no meu motor 100% da corrente nominal, da tensão nominal dele, e ele trabalha 100% na sua corrente nominal de partida, 100% do seu torque, ou seja, a melhor das situações, né? Eu vou ter 100% de força, eu vou ter melhor condição mecânica do motor. Só que aí, na partida direta, eu tenho uns problemas, né? Que é o nível de corrente muito alto na partida, eu tenho que preparar a minha instalação para isso e tudo mais. Aí eu tenho também as partidas indiretas. As partidas indiretas, elas tendem a ser uma solução para reduzir esse impacto que a partida direta faz na rede elétrica do motor. Então a partida indireta, ela tende a reduzir a corrente de partida, ponto. Aí eu tenho também as partidas eletrônicas, inversor de frequência, soft starter, que também tem seu objetivo de reduzir esse impacto da partida direta, mas aí tem alguns outros benefícios, controle de velocidade, frenagem e assim por diante. A partida Estrela-Triângulo nada mais é do que uma iniciativa onde eu manipulo o fechamento do meu motor elétrico, por isso que ela se chama Estrela-Triângulo, fazendo com que eu alimente o motor e ela parta esse motor inicialmente em estrela, injetando um nível de tensão maior do que era para ser injetado. Por exemplo, a minha rede é 220 volts. Então, meu motor é de 6 pontas. É obrigatório isso. O meu motor tem que ser no mínimo de 6 pontas. Aí, eu fecho esse motor para receber 380. Mas eu injeto 220. Uhum. Quando eu faço isso, eu fechei ele para 380 e injetei 220, internamente no motor, cada bobina dele vai ter um nível de tensão elétrica, que é o que a gente chama aqui a tensão de fase, já que eu estou fechado em estrela. Então a tensão de fase, ou seja, a tensão em cada bobina, ela vai ser 220 volts dividido por raiz de 3, ou seja, eu tenho 127 volts em cada bobina. Diminuir a tensão. Respectivamente, o que acontece? Eu diminuo a corrente elétrica de partida também. Então a corrente elétrica que era 10 amperes, por exemplo, agora ela vai ser 1/3 da corrente nominal. Aí, como eu sei que o motor elétrico trifásico ele é uma máquina elétrica que usa a corrente elétrica para produzir o campo magnético interno do motor, e esse campo magnético induz o rotor, que é o eixo do meu motor, e esse motor gera um movimento mecânico, então eu consigo analisar que se eu reduzir a corrente, eu também vou reduzir o fluxo magnético, que por sua vez reduz também a força que esse campo magnético gera no eixo do meu motor. Ou seja, mecanicamente o meu motor fica mais fraco. Então, Everton, mas eu reduzi a corrente para 1/3 da nominal. Ao invés de 10 amperes, como o exemplo que eu havia dito, agora a corrente tem 3,33 amperes. Legal. Mas o torque, que era, por exemplo, de 10 newtons metro,
Agora é 1/3 também abaixo. Ele é de 3,33 Nm também, eu acho que foi esse exemplo que eu dei. 3,33. Ele é 1/3 do nominal. Então tem alguns impactos de usar a partir da estrela triângulo. Na grande maioria das operações, ok usar. Só que o fato de saber que eu reduzi a força do meu motor significa o seguinte: tem algumas aplicações que eu não posso utilizar, por exemplo, a partir da estrela triângulo. Por quê? Porque se eu tiver uma operação onde o meu motor ele exige no início do seu movimento uma força máxima do que ele nominalmente ele consegue exercer, então a gente chama de conjugado de partida, ou seja, vamos imaginar o seguinte: o meu motor ele vai ser um motor que faz o içamento de carga. Então eu estou com o meu motor parado, só que essa carga já está no eixo do meu motor. É uma ponte rolante, é um elevador de carga, por exemplo. Concorda comigo que no elevador pode ser que no momento em que eu ligue o meu motor já tem ali dentro a carga máxima do elevador? Sim. Eu posso fazer esse motor partir com carga reduzida? Não. Não. Então, eu tenho alguns problemas na aplicação da partida de estrela triângulo. É onde entra as partidas eletrônicas, que aí eu consigo colocar, por exemplo, um soft starter, que ele vai garantir um torque muito próximo do nominal, com uma corrente reduzida também. Por isso que a galera fala que a partida de estrela triângulo tá morreu, porque não se usa mais a partida de estrela triângulo e tal. Então, só para... Tentei deixar bem claro o que é a partida de estrela triângulo aqui, mas resumindo, é uma iniciativa, né, elétrica no fechamento do motor para reduzir a corrente de partida do meu motor. Ponto. Só na partida, porque depois ele... É uma dúvida, né, que eu tenho mesmo. É só na partida. Então assim, depois de 5, no máximo ali 10 segundos, o motor sai desse estágio de estrela e vai para triângulo, que aí é a partida normal dele, o que é o fechamento em triângulo, né? Eu estou injetando 220 volts no meu motor e na bobina do motor tem 220 volts. Que é o que a gente não tinha anteriormente. Estava injetando 220 volts e na bobina tem 127. Então agora eu tenho 100% da tensão na bobina, no estágio em triângulo, 100% de tensão, 100% do torque. Agora tá ok. A força, tensão e corrente tá tudo ok. Só que só acontece 5, 10 segundos depois. E para ter resultado, o motor tem que ter entrado em funcionamento. É igual, eu costumo dizer que a partida de estrela triângulo é igual, por exemplo, empurrar um carrinho no supermercado. Quando o carrinho tá vazio, é de boa, né? Quando eu encho o carrinho de um monte de coisa... Hoje em dia tá difícil encher o carrinho, né? Sim. Tá difícil. Mas quando a gente enche o carrinho ali, fica cheio de coisa no carrinho. Para começar o movimento... Tem que fazer mais força. Aí depois... Quando eu era pequeno, que meus pais deixavam eu carregar, nossa, era... Aí depois que entrou em movimento, ok, né? O motor é a mesma coisa. Eu preciso administrar a partida dele porque no momento de inércia, ou seja, quando ele tá parado, ele exerce uma força surreal ali para conseguir partir. Sim. Então eu tenho essas iniciativas de partidas eletrônicas, partidas indiretas, no caso a partida estrela triângulo, que é o tema do nosso podcast, é para fazer ele sair dessa inércia, de sair desse momento de repouso e eu gastar menos energia, injetar menos corrente para partir o motor. Só que o carrinho só pode encher só 1/3 dele, senão ferrou. Sim. Ou senão eu tenho que superdimensionar o motor. O motor que era para ser de 10 cavalos, vou colocar um motor de 30 cavalos só para ele suportar a partida dos 5 segundos da estrela triângulo. Aí eu vou ter que investir 5, 10 vezes mais no motor por causa dessa iniciativa. Não faz tanto sentido. É como se fosse uma pergunta, né? Como se fosse na carrinho ali, você tá 1/3, então tá mais leve para dar partida. Só que quando ele tiver em movimento, coloca toda a carga dele, porque ele já... tende a continuar andando. É isso aí, é tipo assim, mãe, eu vou continuar andando aqui, você vai jogando aqui dentro sem eu parar o carrinho, tá bom? Entendeu? Aí eu vou colocando ali. Então, isso é a parte desse triângulo. Vamos imaginar aqui, nesse seu exemplo, pra galera entender, eu dei o exemplo do elevador, que é um caso crítico, né? Que o motor pode partir com 100% da carga. Mas eu tenho, por exemplo, o caso de um torno mecânico.
É que aí, acho que todo mundo deve conhecer da área técnica, talvez você não conheça o torno mecânico, né? Eu conheço porque eu fiz Senai. Ah, é verdade. Então o torno mecânico, o que acontece? Eu ligo ele já com a ferramenta lá na peça, na castanha? Não. Não, né? Então eu ligo ele tá rodando em vazio. Aliás, o torno mecânico quase todos é partida de estrela triângulo. Os que são mecânicos, né? Então eu ligo ele, tava rodando em vazio. Tem o peso da peça que eu coloquei no eixo do motor. Sim. Só que aí depois eu venho fazer o esforço de usinagem. Que esse é o maior esforço do torno, não é o peso da peça. Sim. Então eu venho lá e faço o esforço de usinagem, aí eu tenho perfuração, tenho ali a parte de torneamento e assim por diante. Sim. Esse esforço ali eu começo a fazer só depois que tá rodando a peça. Então eu parto em estrela triângulo, depois que eu venho colocar a carga máxima ali, que é o esforço da ferramenta para usinar a peça no torno. Entendi. Sacou? Saquei. Entendeu? É isso aí, então. E qual que é a vantagem do inversor de frequência, software start, em cima da partida estrela-triângulo? E vice-versa também. Por que a partida estrela-triângulo poderia ter uma vantagem? Assim, eu vou falar do soft starter. O inversor de frequência, ele vai além, né? Mas eu quero colocar ele em pauta aqui no nosso podcast também. Mas o soft starter, ele é uma partida eletrônica. O papel dele é reduzir o impacto que a corrente elétrica vai gerar na minha infraestrutura elétrica, da mesma maneira que a parte estrela-triângulo. Só que o soft starter, ele não manipula só o nível de tensão. Ele faz toda uma manipulação ali e uma intervenção de variação de tensão, de administração do torque, para manter o torque do meu motor muito próximo do nominal no início da partida. Então, enquanto a partida de triângulo reduz o torque para 1/3, o soft starter vai reduzir muito pouco do conjugado inicial do motor, fazendo com que ele se aproxime de 100% do seu torque nominal. Como que ele faz isso? Eletronicamente, ele manipula o nível de tensão que ele vai injetar dentro do meu motor, através de toda a eletrônica de potência dele, fazendo com que seja possível o motor ter essa performance. O inversor de frequência, mesma coisa, para partir o meu motor. Só que o inversor de frequência tem um plus, né? Ele consegue controlar a velocidade do meu motor também. Porque pelo nome dele, né? Ele inverte, ele manipula a frequência elétrica da rede, jogando no motor elétrico ali uma frequência diferente, um nível de tensão diferente, para que ele possa, na verdade, controlar a frequência, ou seja, a velocidade do meu motor, e também o torque. Então eu posso trabalhar ali de maneira a partir o meu motor de forma suave, então igual soft starter, né? Soft starter seria a partida suave, a tradução do equipamento, né? Então, faça uma partida suave, mas o inversor, além disso, ele controla a velocidade também, né? A vantagem dele seria que eu consigo ter um controle mais exato, um investimento hoje menor para fazer um controle dessa partida, uma precisão maior e um torque maior na hora que eu estou iniciando o movimento do meu motor, saindo da inércia. A vantagem da estrela triângulo hoje é o custo, que é mais barato hoje fazer estrela triângulo do que fazer o uso de um soft starter, mas depende da situação. Tem situações onde está equiparado assim, o custo de instalação do soft starter ou de uma estrela triângulo. Por isso que a gente fala que a estrela triângulo morreu, porque ficou muito mais barato hoje fazer o uso de partidas eletrônicas. Não que seja sempre a mais viável, mas ficou muito mais barato do que era antigamente. Tá? Entendi. Agora, outra vantagem da estrela triângulo é... sei lá, cara. Eu não consigo ver uma outra vantagem assim da estrela triângulo, não. Não tem tantas vantagens em relação à partida eletrônica, não. E por que o nosso aluno, ou os alunos em geral de elétrica, eles precisam ou não precisam estudar a partida estrela-triângulo? Precisam. Por mais que, de fato, hoje... Ontem eu estava conversando numa reunião com uma empresa que vai contratar os nossos treinamentos para 25 funcionários. E eles me falaram, olha, Everton, uma coisa que a gente não precisa ter no nosso catálogo é a partida estrela-triângulo. Porque, cara, a gente já... Toda a nossa infraestrutura, ela é entregue com um inversor de frequência ou soft starter. Aí eu falei, não, bacana. Eu perguntei para eles, mas vocês só fazem instalações novas ou vocês também dão manutenção nas indústrias? A gente dá manutenção também.
Legal, então vocês só dão manutenção no serviço que vocês fazem ou também dá manutenção em máquinas e equipamentos de terceiros? A gente dá manutenção em máquinas e equipamentos de terceiros. E nessas manutenções vocês nunca encontram partida de estrela triângulo? Ah, não, a gente encontra porque tem umas máquinas antigas lá. Então calma lá. Então a gente precisa ou não precisa ter estrela triângulo no catálogo? Pô, é melhor a gente colocar. Entendeu? Sim. Então assim, ó, o profissional que tá ouvindo a gente aqui agora, talvez daqui pra frente, as novas instalações, novas máquinas, vão sempre ter ali uma partida eletrônica. É muito comum. Por quê? O custo, como eu acabei de falar, tá muito parecido muitas vezes. Sim. E às vezes, quando eu falo do custo, aí a gente calcula assim, mas para a parte de triângulo são 3 contadores, não sei o quê. Para o soft starter é só o soft starter, mais a proteção. Mas tem também um outro custo envolvido, que é a quantidade de equipamentos dentro de um painel faz com que o meu painel seja maior ou menor. Sim. O soft starter sendo uma única peça ali, administrada por um sistema de proteção, que também tem na parte de triângulo, se eu uso ele, eu diminuo o volume de coisas dentro do painel e eu posso diminuir até o custo com o painel, com os cabos, com a instalação. Sim. Então, o custo está muito parelho mesmo. Às vezes menor com a partida eletrônica. Então, o que acontece? Você vai instalar as partidas eletrônicas daqui para frente. Mas e as anteriores que já estão funcionando nas máquinas antigas, por exemplo, que você vai dar manutenção? Sim. Não dominar a estrela triângulo é a mesma coisa do que... Eu vou falar uma besteira aqui. Posso falar uma besteira? Pode. Que a pessoa que é religiosa lá ignorar o Velho Testamento, pô. Sim. Tem coisa que foi totalmente reformulada, a forma de pensar do Novo Testamento, da Bíblia, em relação ao que era o Antigo Testamento? Teve coisas que que foram ressignificadas. Mas tem um monte, tudo que tá lá é válido para formatar o que tá no Novo Testamento. Sim. Por que foi que eu falaria uma besteira? Comparar a técnica com a palavra, mas estrela triângulo é um conceito que vai te dar alguns benefícios. Primeiro, conseguir atender coisas que antigamente foram feitas, que ainda estão rodando hoje. E, principalmente, você desenvolver um nível de raciocínio lógico na análise de diagramas também. Porque a parte da estrela triângulo traz isso. Você tem que entender muito mais ali a parte de leitura de diagramas para fazer uma análise de partida estrela triângulo do que um soft starter. Então você vai desenvolver uma habilidade também de discernimento aqui, de conhecimento técnico que estão esperando de você. Sim. Ignorar isso tecnicamente é errado. Sim. Né? Pode ser que hoje você é funcionário CLT de uma empresa que não usa nada de partida estrela triângulo. Mas se amanhã você for para outra empresa e lá usar? Exatamente. Tiver algumas máquinas. E aí você precisa fazer manutenção naquela máquina e... Mas olha, é difícil eu conseguir imaginar uma empresa que tenha tudo e ignorou 100% das partidas tradicionais. É difícil. A empresa nasceu agora, beleza, comprou lá um compressor. Putz, compressor normalmente vem com... Tem alguns que vêm com partida eletrônica, mas tem muitos que vêm ainda com partida de triângulo. Mas ainda fazem do zero? Claro que fazem, pô. Não morreu coisa nenhuma, é que você tá aí com preconceito. Né? Acho que é importante a gente se atentar que a tecnologia ela muda, ela avança, ela permite com que você consiga ter novas execuções com ferramentas novas, mas ela não tira a necessidade de você entender como é que funcionava antes para que você consiga ter mais resposta, mais desempenho agora. Talvez daqui 50 anos, quando a gente vai fazendo o nosso podcast aqui, daqui 50 anos, né? Quem vê pensa, né? Aí a gente esteja falando o seguinte, não, de fato agora esquece, partida de triângulo, já era. Ficou tão mais barato, é eletrônico, ou inventaram uma nova. Ou transformou a forma de, sei lá, ligar o motor, não sei. Mas hoje não dá pra gente ignorar ainda não. Não morreu não. Né? Pode estar menos comum comparado ao soft start, mas ainda existe. Existe. E tem muito lugar rodando isso, então eu não posso ignorar essa
esse sistema de partida que é tão comum. E olha só, uma das palavras-chave mais buscadas, que gera mais visualização dos nossos vídeos do YouTube lá, é partida estrela triângulo. Como é que pode? As pessoas estão todo dia buscando e a galera falando que tá morrendo. Sim. Né? Essa questão assim, ó, partida estrela triângulo ou falecida partida estrela triângulo. Não. Eles pesquisam só pra colocar no comentário lá. Já morreu, tá obsoleto. Não, senhor. Normalmente quem pesquisa é que ele tá com a água batendo na ponta do short. Sim. Às vezes na empresa ele tem uma máquina que ele precisa fazer manutenção, o chefe dele já cobrando ele, ou o cliente, você não é eletricista? Cara, ontem mesmo um cara me mandou uma mensagem e falou assim, Everton, eu preciso ligar aqui um motor em partida estrela triângulo aqui na fábrica, 12 pontas, só que a tensão de rede é 380. Eu falei, cara, você não vai ligar em estrela triângulo, porque a partida é série paralela, nesse caso. Tem gente que nem tá ouvindo a gente aqui, ó, que nem sabe o que é uma partida série paralela. Everton, mas série paralela é mais obsoleto que estrela triângulo. Tá vendo? E o cara tava precisando ontem fazer. Não é? Isso pode ser um bom tema para um podcast. Quais são todos os tipos de partidas para motor? Pode ser também. Pode ser. Acho que faz sentido a gente fazer um catadão aí de todos os sistemas de partidas. Nossa. Sim. Que aí dá pra ele saber em que momento usar, qual cada uma. Legal. Que momento cada uma pode ser usada. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Você gostaria de dar um like aí também? Você gostaria de ter esse podcast? Então, coloca aqui pra gente produzir ele pra vocês, tá? Certo? Perfeito. Uhum. Cara, eu acho que é isso, hein? Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar foi o do carrinho, que eu consegui entender de fato a importância e como que funciona a partida de estrela triângulo. Bacana. Muito bom. Meu despertar eu acho que foi o seguinte, é impensável que você entre numa área, né, e você querer ignorar tudo que aconteceu no passado. É a mesma coisa que um mecânico querer falar, não, hoje eu vou cuidar só de carro elétrico. Eu vou abrir uma mecânica de carro elétrico. Você vai perder um monte de oportunidade aí por não entender dos outros tipos de mecânicas. Sim. Certo? Certíssimo. Aliás, uma curiosidade, né? Será que no futuro os mecânicos serão, na verdade, eletricistas? Eletricistas de carro elétrico? Talvez. Porque o carro elétrico ele é 90% de elétrica. Tem a parte mecânica, óbvio. Mas da mesma maneira que o mecânico hoje conhece um pouco de elétrica automotiva, ou conhece bastante de elétrica automotiva, vai ter que ser um eletricista que conheça de mecânica automotiva. Ou ter os dois. Por exemplo, na Fórmula 1, o mecânico não pode encostar no carro se uma luz estiver acesa, que é, por exemplo, algum cabo elétrico soltou, ele não pode tocar no carro. O mecânico, ele tem que chamar um eletricista, que a equipe tem, obviamente. Então, mas vai surgir o cara da mecânica de auto elétrico. Sim. Aí ele vai ter que fazer uma opção, o dono, né? Se ele vai o mecânico se capacitar para ser os dois, ou ter uma dupla, por exemplo. Exatamente. Que finalização de podcast viajada, né, meu? É isso aí, então, Leões, nos vemos no nosso próximo episódio. E deixa aqui nos comentários o que você acha. Vai ser um eletricista de autos ou vai ser um mecânico que se especializou? É igual a partida de injeção, como que é o motor com injeção eletrônica, né? Que surgiu na década de 90 lá, ou não? Te vejo no nosso próximo episódio. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.